O Beato, Felice Beato, né? O Beato era de origem italiana, mas ele é inglês, né? Ele se naturalizou inglês. E ele teve na China, na época da Guerra da Crimeia e tudo isso, registrou aquelas guerras que, bom, lá nunca para de ter guerra, né? Está vendo essa questão da Ucrânia e tudo isso. Então ele passou por lá, nesse conflito da Crimeia, que é um local que ainda está conflituoso hoje em dia, né? E depois ele foi para Yokohama, no Japão, que era um dos principais portos. E nesse momento que ele vai lá, que é a segunda, ele passa 21 anos, ele fica radicado em Yokohama, e passa 21 anos lá no Japão e se torna o principal fotógrafo de lá. E é o momento em que está acabando aquela coisa do shogunato, né? Todo mundo já viu o filme de samurai, né? Porque toda hora tem, que eram aqueles senhores feudais, né? Os shoguns, e que tinham os seus exércitos particulares de samurai. Então ele começa a mostrar, é o fim de uma era, o início de outra era. Então é um Japão ainda muito rural, né, também. E aqui você vê, eles são trabalhadores, carpinteiros, trabalhando ali ao ar livre, né, também. E aqui você vê um exemplo aqui na frente. Essas fotos são retocadas, né, são fotos preto e branco, e pintadas por cima, justamente porque não havia o filme colorido nessa ocasião. E aqui você vê que tem um sujeito, existia essa tradição da tatuagem no Japão, muito intensa, que existe até hoje, né? Mas no nosso lado aqui ocidental, nessa época, não era muito comum a tatuagem, né? Como é hoje em dia. De início, tem um processo que se chama, que não é exatamente isso, que se chama fotopintura, né? A fotopintura, porque quando você começa a fazer fotografia, primeiro é aquela surpresa, né, de você conseguir captar uma imagem da realidade. Depois um estranhamento, né, porque aquilo era preto e branco. Na verdade, no início era preto e prata, porque o daguerreótipo ele tinha um fundo todo prateado, porque o material fotossensível é a prata, né? E o daguerreótipo ele era uma placa de cobre recoberta de prata, ele era todo prateado, assim como se fosse um espelho com a imagem em PB. Depois você tem os outros processos de papel, onde eles faziam muita viragem de selênio, ficava meio amarronzado, que a gente chama de sépia. Existe uma viragem sépia, mas não era o sépia, era selenizado, né? Como a gente chama hoje em dia. E aí, quando você não tem a cor, você começou a pintar em cima. No caso dele é um exemplo interessante, que ele pinta só onde ele acha, não é uma fotopintura, porque a fotopintura você cobre tudo e tem coisas que você nem sabe que é fotografia, porque se for a óleo, por exemplo, então eles começam trabalhando com guache, com aquarela, né, com o tipo de pigmento que existia naquele momento, e no caso de tela, né, com o cartão também, com óleo, tinta óleo, mas depois, ainda já no século XIX, eles começam a fazer tintas fotográficas, né, para pintar mesmo, que vem até o nosso século pela Kodak. A Kodak tinha kits de retoque em PB e kits de pintar também. Mas isso, se a gente vê agora que eles estão reeditando esses manuais e tudo isso, né, você vê que isso já começa nessa época da década de 1870 a fazer tintas especiais para poder ficar melhor no papel, né, trabalhar no papel. Que o papel fotográfico, vocês lembram que, agora a gente não lembra nada porque já está na época digital,
nem sabe mais o que é negativo, mas eles botavam de tudo, aquarela, guache, óleo. Aí, nesse caso, como está bem intenso ali, é mais provável que seja guache, né? E aqui vocês veem, são fabricantes de lanterna, né? Você vê que coisa incrível, né? Tudo no Japão é bonito, né? Porque tem um respeito muito grande pelo trabalho manual, né? Então, até hoje, tem livros, pode dar um Google, que o Google é a salvação da pátria, né? Tem livros hoje em dia sobre embalagem japonesa que o sujeito faz na feira. Porque a gente vai na feira aqui, o que o camarada faz? Ele enrola no jornal, não é verdade? Ou então tem aquele papel mais rígido assim, que para certas coisas, tipo carne, tudo que você bota naquele papel. O japonês, ele vai pegar uma palhinha de bambu, não sei o quê. Então tem, por exemplo, os ovos, eles fazem, você compra lá meia dúzia de ovos, eles botam os ovos assim e faz um negocinho, um trançado, que parece uma obra de arte. Você bota ali, assina Tunga, você já consegue botar na Bienal. De tão bonito que é, porque realmente tem um capricho muito grande. Isso vem desses tempos imemoriais, onde você vai passando de pai para filho, né? A profissão. Pode passar, por favor, Flávio. Olha que coisa incrível. Aqui também lembra um pouco o Ferrez, porque ele está diante do fundo do estúdio, né? Mas é um cesteiro, né? E tem aí esse toque bem oriental no vestuário, no chapéu e tudo, mas de resto é a maneira que você encontra para você levar o produto para a rua, ela é similar no mundo inteiro, né? Bota uma vara, bota uma coisa numa ponta, outra na outra e vai se equilibrando ali. Mas que você vê a transparência, para ele manter a transparência da roupa, né? Da dobra, tudo isso, né? As flores também. Pode passar, por favor, Flávio. Olha que coisa incrível. Até a criança vai no cestinho ali, né? Aí a família em viagem. Então, um vai nas costas aqui, o baú ali do outro lado e a criança na ponta. Tem que tomar cuidado só para, na hora de tirar, o baú não pesar muito para trás, a criança ir para virar uma videocassetada, vamos chamar assim, né? Mas eles tinham esse costume que é muito interessante quando a gente lembra aqui no Brasil, os jesuítas, né? Outro dia eu estava falando lá, eu moro lá em Niterói, então teve o Salão da Leitura, semana passada, teve no domingo, estava evocando o Anchieta, né? Anchieta, ele vem andando de São Paulo, ele e os outros jesuítas, e aquele caminho que ele fez, que era diferente do caminho dos índios, ele fez um caminho novo. Foi o caminho em que foi criada a rodovia que se chama Via Anchieta, por causa disso. Então era muito comum, né? O Brasil, e eles vão andando, vai lá de São Paulo até Olinda, né? O Anchieta, como depois que ele virou, substituindo o Manuel da Nóbrega, né? Virou responsável pelos jesuítas no Brasil, ele fez viagens que, quando não eram por navio, era a terra, né? E no Japão, que esse é o fim do Japão feudal, né? Não existia nenhum meio de transporte, nem cavalo, assim. Você não vê nesse momento, não tem cavalo, carruagem, como você tem nos Estados Unidos, né? Então as pessoas se deslocavam a pé. Era muito comum. Tanto tem aquele poeta Basho, que é meio poeta, meio monge, né? Que ele vai, toda a poesia dele é feita nas viagens, que eles vão visitar os grandes templos, né? E geralmente faz um haikai no lugar que um outro passou antes, num século anterior, fez um haikai também, né? É uma tradição muito bonita. Pode passar, por favor. Aqui
é o pessoal da moleza, né? Que tinha aqui no Brasil também no tempo da escravidão. Você vai ali e o outro, ó, tá vendo? Descalços ali, o outro é que vai fazendo força. E agora eles melhoraram, já tem Honda Civic, já é melhor, né? Não precisa de sujeito ali atrás levando. Mas você vê, era uma sociedade, exatamente como uma sociedade escravocrata, que a gente vai ver a liteira, o palanquim aqui no Brasil, nesse mesmo período, porque isso aqui ele está lá em 1868 até justamente, se ele ficou 21 anos, é a época da República aqui, que foi um ano depois da libertação dos escravos em 88, né? Pode passar outra, por favor, que é também, aí já um modelo fechado, seria coupé, né? Tinha vários modelos, então esse aí já é um tipo coupé. Pode ir, por favor. E isso aqui é maravilhoso, que eu tomei uma certa liberdade, que se fala assim, isso aí já está meio, não é o trabalhador na rua, né? Mas é pelo seguinte, porque é o traje de rua, né? Lá é tudo codificado, então você tem uma roupa para você andar em casa, tem uma roupa para você ir na rua. E aqui o que está acontecendo? Yokohama é um porto, então ele está começando a produzir imagens para esses europeus que ficam fascinados pelo vestuário japonês, por tudo que é relativo à cultura japonesa. Aí tem o plano e o contraplano. Mostra outra, por favor. Está vendo? Como é a amarração do kimono e tudo isso. Que é toda uma cultura totalmente diferente, né? E que é o interesse da fotografia. Você vê que é um italiano, naturalizado inglês, trabalhando no Japão. É o início da globalização, né, que se dá pela fotografia. Porque na fotografia você começa a ir. A fotografia é um fenômeno europeu, né? Mas o sujeito imediatamente vai para o Egito, para a Palestina, para a China, para o Japão, vem para cá, vai para os Estados Unidos, porque eles querem mostrar a diversidade do mundo. Por isso que a fotografia você chama, em determinado momento, é uma janela para o mundo, né? Que você está lembrando que é uma sociedade que não existia jornal ainda com ilustração, né? A fotografia que começa a mostrar uma outra perspectiva para as pessoas. Pode passar. E aqui, ó, isso aí era execução, né? Você ia lá, você tinha uma execução pública e a pessoa assistia à execução. Hoje em dia é interessante, vocês devem ter visto na televisão, nesses programas policiais americanos, né? Hoje em dia tem todo um código para você assistir uma execução, né? Aquele acesso é restrito, então vem assim, a família do executado tem direito, a família da vítima tem direito, um assistente social, um padre, coisa. Então, uma série de códigos. Você não pode chegar lá e falar assim, eu quero assistir uma execução. Mas no passado, a execução em praça pública era um programa. O sujeito falava assim, vamos ver lá o cara cortar a cabeça, depois a gente toma um saquê ali na esquina, né? Era um grande programa, porque é uma outra maneira, por isso é que eu digo, minha mãe é mãe, né? A minha mãe, que está indo para os 84 anos, ela acha que o mundo está horrível, que tudo está errado, que é uma hecatombe, e eu tento mostrar para ela que é justo o contrário, que as coisas estão melhorando. Claro que, como você tem uma ênfase no negativo, no noticiário, você acha que o mundo realmente é feito de coisas pavorosas e assustadoras, né? Mas se você observar, isso é que é interessante você ir para trás, totalmente inaceitável. Você vê quando tem um episódio, como ocorreu recentemente, de um linchamento, uma coisa assim, logo há uma reação enorme, né? Porque nós estamos evoluindo, apesar de muitos acharem que não. Nós, a humanidade como um todo, claro, com gradações diferentes, né? Pode passar o próximo, Flávio, por favor. Aqui é o verdadeiro samurai, ó. O verdadeiro samurai com a sua roupa
que era uma armadura, né, mas não é uma armadura europeia, porque é uma armadura feita de bambu, né, e de placas independentes assim. Aqui já é o Atget, que é muito interessante pelo seguinte: ele era uma pessoa de origem humilde, do interior da França, que se tornou órfão muito cedo. E ele vai começar a trabalhar como ator, primeiro como ator. Aí, quando ele vai para Paris, no início da década de 1890, ele percebe que aquele talento dele de ator, que não era lá muito grande, não vai permitir dele viver daquela profissão na capital, onde tinha muitos teatros e muitos atores melhores do que ele. E aí ele passa para a fotografia, né? E é o momento onde você está fazendo as grandes reformas em Paris do Barão Haussmann, que vai inspirar o Pereira Passa aqui no Brasil. E ele tem essa ideia da cabeça dele, como teve o Ferrez aqui, que não foi uma encomenda do governo, de fotografar isso que ele chama dos petit métiers. É uma série chamada Petit Métier, que são os pequenos trabalhos, os pequenos trabalhadores, né, das ruas. Então, aí você tem isso, essa série, olha o engraxate de novo, tá vendo? Essa série é exatamente do início dele, na década de 1890. Então, você vê que atrás está até meio estourado, né, em termos da exposição, né? Pode passar outra, por favor. Isso é uma foto muito evocativa, né? Que é o realejo. Antigamente tinha realejo aqui também, às vezes vinha com papagaio, o papagaio tirava a sorte, né? Agora você não vê mais isso, né? Pode passar, por favor. Aí tá vendo, ele começa a fazer todas essas pessoas trabalhavam na rua. E aqui você percebe que ali é uma loja de vinhos, né? É um vendedor de vinhos. E ela é uma florista que trabalha na frente. Ou seja, existe uma convivência que não é conflituosa, né? Porque tem muitas coisas que ainda hoje são vendidas na França, assim, como, por exemplo, ostras, né? As ostras têm umas barraquinhas na frente, geralmente, do restaurante, né? Que é em formato de barco, evoca um barco, né? Lembrando que Paris não tem mar, mas isso vem da Bretanha, né? E são sempre oscas frescas e isso existe, a florista ainda existe, como aqui também tem florista, São Paulo também, né? Em alguns lugares, a flor, de um modo geral, como é uma coisa bonita e não suja, né? É um comércio mais, assim, mais aceito, de um modo geral, né? Pode passar, por favor. Está vendo aqui outro florista, ali é um cocheiro indo para comprar flores, pode passar. Aqui, esse é um reparador de louças, né? Que eu coloquei aqui, mas nem tem muita definição aqui na parte que ele está fazendo ali. Ele deve estar, na verdade, fixando, porque isso são aquelas louças, não é louça de uso, é louça de exposição, que você botava uma armação de metal para colocar em exposição em casa. Mas essa imagem me lembra aquela do Thomson, do sujeito consertando a cadeira na frente né? Quer dizer, é um trabalho que você faz na rua mesmo, né? Para alguém que está dentro de casa. Pode passar, por favor. Essa tem um clima meio, né, também do Ferrez, mas você vê que ele tem uma perspectiva aqui interessante, né? Ele tirou bem no meio da rua com essa convergência aqui. Pode passar. Aqui também, chifonier seria um trapista. Eu não usei trapista porque aqui a gente não usa, existe o termo, né? Mas aqui é usado mais no sentido religioso, o monge trapista, né? O monge trapista é aquele renunciante completo, né? Pode passar, por favor. Olha a carroça, o carroção dele, né? Que interessante também, que evoca aquele outro lá atrás.
Em alguns momentos tem uma convergência assim. Nessa imagem é interessante que vocês veem ali o negativo de vidro, né, de grande formato, mais ou menos 18 por 24, como o Malta usava aqui, como o Ferrez usou naquelas fotos, e você vê, como não está refilado, você vê onde eram os grampos, né, que ficavam para você poder manusear a placa, revelar a placa sem riscar e tudo. Pode passar, por favor. Aqui já é o Sander, que é um alemão, é muito interessante. O August Sander, ele fez um projeto ambicioso, ele foi considerado o mais importante retratista da Alemanha no início do século XX, né? E ele teve muita popularidade entre guerras, mas depois ele teve uma série de problemas com a ascensão do nazismo. Inclusive o filho dele foi preso, porque o filho dele era comunista, militante, e o filho dele foi preso, condenado a 10 anos de cadeia e morreu na prisão. Ele tinha um estúdio em Colônia, aí ele sai para o campo para se refugiar, né? E esse estúdio é bombardeado, é destruído na guerra, né? Mas depois ainda sobrou, por essa fuga que ele fez assim, para o campo, né? Que você bombardeia prioritariamente as cidades, né? E as fábricas, instalações ferroviárias, né? Então ele foi para uma região, escapou, mas o estúdio dele mesmo foi destruído. E é interessante que ele pega as pessoas nos seus locais, né? De trabalho. Ele não leva o estúdio, ele vai ao local. Pode passar, por favor, Fran. Aqui você vê um barbeiro, e é muito interessante, são sempre fotos posadas, né? E embora o barbeiro, ele está ali na frente de uma porta, que poderia ser uma porta de qualquer residência, qualquer coisa, mas ele tem a navalha na mão ali, né? O seu jaleco e a navalha na mão como indicador da profissão, um pente aqui no bolso, né? Pode passar. Aqui é um cozinheiro. Tomei certas liberdades, o cozinheiro não trabalha na rua, mas por causa do estilo, para vocês verem, né? Como é interessante. É bem ao contrário do Thomson e do Atget. Centralizado, frontal e olhando, né? Sempre é a pose explícita, né? Pode ir, por favor. Aí um carvoeiro. Pode ir. Aqui, essa imagem eu acho muito bonita, né? Que são músicos populares que tocam assim em festas, né? Ainda em muitas cidades aqui no Brasil, você tem o caramanchão ou carramanchão, todas as duas fórmulas são certas, onde a bandinha se apresentava, né? No interior você ainda vê isso remanescente, talvez não em uso, mas remanescente pelo menos ali decorativamente em certas praças, né? E isso era muito comum, desses bailes ao ar livre, né? No Hermann Hesse, que é um autor muito publicado aqui no Brasil, muitas vezes ele fala dessas festas, né? Pode passar. Essa foto eu acho incrível porque é o seguinte, são crianças cegas, mas ela foi feita ao ar livre, né? Como se fosse no equivalente ao Instituto Benjamin Constant, aqui do Rio de Janeiro. Você vê que elas estão aprendendo a ler a escrita em braille, né? Mas eu acho uma foto, quer dizer, não são comerciantes, mas eles estão fazendo uma atividade ao ar livre, né? Pode passar. Aqui tem 2 pedreiros. Olha que interessante, tem esse junto ali à parede que ele está preparando e tem o outro, que essa imagem é muito conhecida dele, que é uma imagem impressionante, né? Ele está saindo assim do escuro, né? Quase que é tridimensional, né? Pode passar, por favor. E aqui, ainda o que seria um soldado nazista, né? Porque vocês lembram que o Hitler ele chega ao poder, ele foi eleito em 33, né? Em 33.
A guerra só vai ser em 39. Então, nesse caso, ele é um soldado, circunstancialmente nazista, né? Mas ainda não tem nenhum envolvimento com guerra, com massacre de campos de concentração, nada disso. Ele fez soldado como ele fez o cozinheiro, como ele fez o pedreiro, como ele fez o açougueiro e todas as outras profissões. Mas olha que interessante em termos de composição e de fineza da fotografia, que ele está aqui perfeitamente bem exposto no primeiro plano, e você tem ali atrás aquele sol passando ali atrás, né, com uma casa no segundo plano. É uma coisa que parece até aqueles retratos do início do Leonardo da Vinci, com a Mona Lisa, quando você começa a usar o fundo, né, mas de uma maneira muito, tecnicamente, muito bem resolvida, né, porque é difícil você expor corretamente o primeiro plano e o segundo plano, tanto que às vezes você dá uma flechada, que não foi o caso aqui, que chamada luz de enchimento, né, para neutralizar o excesso de luz do segundo plano, né. O que ele deve ter usado, que vocês veem muito fotógrafo de moda hoje em dia, é um rebatedor, né, que aí você bota essa luz que vem, uma luz natural mesmo, que permite ver o rosto, modelar o rosto de uma maneira melhor.